Olá, pessoal. Falaremos hoje da parte 4 da temática de tecnologia de frutas e hortaliças, sobre geleia de frutas. Bom, a geleia é um produto produzido, obviamente, de frutas sãs, adicionados de glicose ou açúcar invertido, não podendo ser utilizado nem substâncias para colorir e nem aromatizar artificialmente, porém é tolerada a adição de acidulantes e de pectina. A geleia, ela é o produto obtido da cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de frutos com açúcar, água e concentrado até a consistência gelatinosa. A denominação de venda vai variar de acordo com os tipos de frutas que são utilizados, se é uma fruta só, se é uma mistura, se é utilizada uma variedade ou um tipo específico de fruta e se é adicionado algum ingrediente além das frutas para que tenha um impacto no sabor e na aparência que seja permitido pela legislação. Também as geleias podem ser divididas ou classificadas como comum ou extra. A variação que classifica entre uma ou outra é de acordo com a quantidade da proporção entre polpa e açúcar. Para a produção de geleia existem três componentes que são indispensáveis: a pectina, um ácido e também o açúcar, nas proporções corretas para permitir que a pectina consiga formar um gel que é característico, a rede de gel, que é característica dos produtos geleficados. Bom, a pectina, ela apresenta graus de chamados SAG, que descreve o poder geleficante da pectina, ou seja, quantas gramas de sacarose, que é um carboidrato, um disacarídeo, um carboidrato simples, que ela consegue gelatinizar 1 grama de pectina. Existem vários graus de SAG, desde 100, 120, 150 são os mais comuns. O que é que significa? Por exemplo, se for um SAG de 120, significa que 1 grama de pectina gelefica 120 gramas de sacarose. É uma formulação que contenha 120 gramas de sacarose. E assim vai. Na elaboração de gelatina, ocorre a adição em média de 0,5 a 1,5% em peso de pectina sobre o peso total de açúcar utilizado. Já o ácido, ele é necessário para a formação do gel e comumente se utiliza ácido cítrico, ácido málico, tartárico, em uma concentração de 0,2 a 0,5 em cima do peso do açúcar. Já o açúcar é utilizado, por exemplo, glicose, frutose, sacarose, que são mono e disacarídeos, em quantidades que no final se obtém uma geleia com 65 a 70% por cento de sólidos solúveis, principalmente na forma de sacarose, que é o disacarídeo mais utilizado na produção de açúcar, mas se você desejar um produto com menor teor de cristalização, que pode ser um defeito da sua geleia, e também com um sabor menos acentuado doce, então um gosto acentuado doce menor, você pode utilizar uma parte dessa porção de açúcar, substituir a sacarose por glicose. Aqui nós temos um esquema, tá, da influência dos componentes básicos de uma geleia na sua consistência. Nós verificamos que, de acordo com o pH, nós obtemos géis de qualidades diferentes, sendo que o pH próximo de 3 é o mais adequado. Já geleias com pH muito ácido, abaixo de 3, no caso, ele produz um gel muito frágil, então ele rompe muito facilmente. E se for também acima desse valor, próximo de 3,5, ele também fica um gel muito fraco. Em relação à acidez, à quantidade de açúcar, nós também temos bastante influência sobre a fragilidade e também a resistência do gel dessa geleia, sendo que o valor ótimo é entre um valor bem próximo a 67,5%. Se for uma quantidade acima de 71%, nós apresentamos a formação de cristais, então fica aquela sensação arenosa dentro de uma consistência que seria para ser macia e de gel. A formação do gel ela vai ocorrer devido à ação
do açúcar sobre a pectina, que a desestabiliza formando um emaranhado como uma rede, que ela é capaz de reter o líquido, dando aquela aparência de como se fosse um vidro, como se fosse uma água retida dentro do material, que é o que nós conhecemos como gel. A adição de água ela não deve exceder 20% da formulação para evitar o cozimento excessivo por causa do escurecimento e perda de sabor e aroma característicos. Aqui nós temos uma tabela com a classificação de algumas frutas segundo os teores de pectina e de acidez naturais dos alimentos. Então, o ácido e o açúcar e a pectina que será adicionada será apenas para corrigir os valores naturalmente encontrados nesses produtos vegetais e que são até atingir a quantidade necessária para a produção do gel. Uma alternativa que pode ser utilizada você pode tanto utilizar a pectina comprada industrialmente, em formazinha de pó, como também pode ser reaproveitado a pectina existente em algumas porções da casca de algumas frutas. Tá? Existem todas as frutas, porém algumas delas apresentam uma concentração maior, o que torna possível essa extração, como por exemplo o que ocorre com a casca do maracujá. Aqui vocês têm um fluxograma da produção desse extrato pectinoso a partir desta parte da parte branca da casca. E aqui nós temos o fluxograma básico de produção de geleia. Nós temos recepção, as etapas básicas iniciais, recepção, lavagem, descascamento, espolpamento, extração do suco, aí vemos a adição de água, se for necessário, dissolução prévia da pectina, a formulação, tá, nas quantidades corretas de açúcar, pectina, ácido e outros ingredientes, concentração, enchimento a quente, fechamento da embalagem, rotulagem, armazenamento e distribuição. Aqui alguns equipamentos de cocção, os tachos abertos ou fechados a nível industrial. E na cocção, o ponto final do processo de geleia pode ser determinado por várias técnicas. A mais utilizada é o índice de refração, mas também pode ser utilizado a temperatura de ebulição e o chamado teste de Collier, sendo a medida do índice de refração a principal. Durante a cocção, deve-se controlar o teor de sólidos solúveis, sendo esperada a uma concentração final de 68 graus Brix, pelo menos. As embalagens utilizadas para geleia, as mais tradicionais são as de vidro, que elas trazem um ar de sofisticação maior ao produto, porém o vidro ele é um material de embalagem que é mais caro, é pesado, pode ocorrer uma trinca, uma quebra se o material não for de qualidade e gerar fragmentos dentro do seu alimento e trazer consequências para a saúde do consumidor, porém ele dá esse ar de sofisticação, ele proporciona uma agregação de valor ao seu produto. E também ele é mais atrativo para o seu consumidor. Mas também podem ser utilizadas as latas estanhadas, que têm revestimento, né? E também os potes plásticos. O envase, ele é feito a quente, a embalagem, então, ela é invertida, tampada, né? E invertida, para garantir que o produto quente, ele entre em contato com a parte da tampa, né? A parte interna da tampa, e assim proporciona um maior controle microbiológico do ambiente dentro da embalagem. A rotulagem tem que seguir as legislações de rotulagem gerais e também as específicas. Tem que ter pelo menos denominação correta do produto, lista de ingredientes, como toda lista de ingredientes, ela tem que vir os produtos ordenados em ordem decrescente. Então, o primeiro que vem na lista de ingredientes é o que está em maior quantidade, o último que está em menor quantidade. Também a classificação, identificação do lote, prazo de validade, fabricante, tabela nutricional, também em relação a algum tipo de alérgeno que possa vir a ocorrer, e assim vai.
Aqui um equipamento de envase duplo, uma envasadora dupla automática. E aqui nós temos uma lista de equipamentos e utensílios necessários para ter uma fábrica de produção exclusiva de geleia. Aqui nós temos desde tanque de aço inoxidável e as quantidades, mesa de seleção, liquidificador industrial, o tacho, tá, para o processo de cozimento, balanças de capacidades diferentes, mesas auxiliares, estantes, refratômetro, tá, facas de aço inox, caldeira geradora de vapor para poder produzir o vapor que será utilizado no tacho para cozimento, entre outros materiais como estantes, também uma rotuladora automática e materiais plásticos de embalagem ou de vidro, de acordo com o tipo de produto final que você e a agregação de valor que você quer proporcionar ao seu produto. A elaboração de geleias, ela depende de vários fatores, podendo apresentar problemas que provocam defeitos no produto final. Aqui nós temos uma lista de alguns dos defeitos que podem ocorrer no seu produto. Desde um gel pouco firme devido à pectina que foi mal dissolvida na hora da mistura dos ingredientes, acidez excessiva, baixo teor de sólidos solúveis, movimentação excessiva do recipiente antes da completa gelificação. O gel também pode ficar bastante duro e dificultar o corte, devido ao excesso de pectina utilizada, acidez excessiva, teor de sólidos solúveis muito alto. Também podemos ter problemas com cristalização, já que a gente está utilizando grandes teores de açúcares e açúcares simples, tanto monossacarídeos como disacarídeos, sacarose, frutose, glicose, eles têm a característica inerente desse grupo de substâncias de cristalizar, de formar cristais, né? Então, se você utilizar quantidades inadequadas, pode gerar essa cristalização no produto final. O processo de cristalização ele ocorre espontaneamente quando essa concentração está acima de 70% na geleia. Pode ocorrer também separação das frutas do gel, tá? Quando você faz uma geleia de frutas com pedaços. A precipitação na geleia ela ocorre quando se emprega pectina de gelificação lenta, ou seja, a pectina geralmente de baixo grau de metoxilação, ela tem que ter um cuidado especial na produção de geleia, para evitar, por exemplo, separação de frutas do gel. Alteração de cor também podem ocorrer e também podem ocorrer problemas em relação à coloração, tá? A coloração ela pode ser modificada de acordo com as características, principalmente de armazenamento do seu produto. Podem ocorrer também espumas e bolhas, tá? Como defeitos no equipamento de envase, principalmente, ou por fermentação devido a uma contaminação microbiológica. Pode haver o desenvolvimento de micro-organismos, que por isso a necessidade de em qualquer produto alimentício que você esteja produzindo, da aplicação das boas práticas de fabricação, desde a etapa de recebimento desse material até a separação da área suja e área limpa e aplicação dessas boas práticas no processamento, embalagem, armazenamento, distribuição e também no ponto de venda. Bom, resolvam os exercícios e até a próxima aula.